estou aqui com uma pessoa que faz tráfego pago para 9 países diferentes. A pessoa é uma referência. A pessoa faz coisas muito, muito curiosas e ela tem ótimos resultados, né? Por mais... Estamos aqui com a Bárbara Bruna. Que prazer. Obrigada pelo convite, hein? Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui, de verdade. Que legal. Tô animada. Falando de 9 países, fala um pouquinho quais são esses países. Você que eram 9? É 9. Muito Quais são esses países que você faz, a gestão desse tráfego, como que é? Legal. Eu acho que, para começar um pouco, para a galera entender o que é o mercado internacional digital, né? O Brasil hoje é um dos países que mais está performando nesse mercado. Então, a gente está ali um pouquinho só atrás dos Estados Unidos, mas tirando os Estados Unidos, o Brasil é a referência no mundo, quando o assunto é marketing digital, tráfego e tudo mais. E eu tive a oportunidade de começar a experimentar o mercado europeu. Então, dentre os países que hoje eu trabalho com tráfego, eu tenho aí em primeiro com mais expressividade a Espanha, Portugal, aí a gente tem México, Colômbia, Chile, Peru, Japão e Rússia. Caraca! Porra! São os países que a gente tem trabalhado com mais afinco. E agora, em 2022, já começamos a mexer os pauzinhos aqui, entrando na França e no Reino Unido. Que são mercados no digital que estão começando a ganhar tração e que a gente está começando a experimentar também. Tem algum país, assim, que você fala assim, eu queria fazer tráfego lá, mas ainda não conseguiu, ou pela língua, ou por algum motivo assim, mas você quer estar lá fazendo? Olha, os Estados Unidos. Eu já fiz tráfego lá, na época até por uma empresa de bandagens da área de fisioterapia. A gente fazia muito Amazon Ads e Google Ads, mas foi uma experiência que durou pouco tempo por uma questão de produto. Mas se tem um país que eu gostaria de entrar com mais força, certamente seria os Estados Unidos, pelo tamanho do mercado que ele significa, né? Fala um pouquinho do que é referência de tráfego pago, só para a galera entender o que é tráfego pago, porque tem muita gente que chega aqui e não sabe esses termos ainda do digital. Eu gosto de contar uma história que a minha mãe, ela vê todas as minhas lives, ela curte todos os meus posts. E aí teve um dia que ela chegou em casa e falou assim, minha irmã descobriu que estava grávida. E aí ela chegou em casa e falou assim, nossa, depois que sua irmã me contou que ela tá grávida, toda hora que eu entro no Instagram, eu vejo post de bebê. Eu falei, então mãe, é isso que eu faço. Então pra quem não sabe o que é tráfego, sabe quando você fala que quer viajar para Cancún e começa a aparecer um tanto de anúncio lá no seu Google, no YouTube? É isso que eu faço. Basicamente criar anúncios nas redes sociais para que qualquer pessoa, seja um negócio local, um prestador de serviço, um infoprodutor, possa divulgar seu produto na internet. Boa. Se fosse para colocar uma especialidade assim, que hoje com o tráfego, você tem uma especialidade, eu faço tráfego para X coisa, ou você é tipo global assim? Legal. Até só para contextualizar também, quando eu trabalhava com esse marketing tradicional, eu não fazia tráfego. E aí surgiu a demanda, preciso fazer Google Ads para posicionar a imobiliária. Aí eu comecei a fazer, aí vi que era legal e tudo mais. Então foi esse meu primeiro contato com o tráfego em si. Você começou com o Google, então? Com o Google, com R$10 por dia. Depois com o Facebook também, com uma verbinha de R$10 por dia. E era engraçado porque com R$10 por dia eu tinha que vender apartamento de 2,8 milhões, entendeu? Então não era muito fácil a minha vida de ter pouco dinheiro para vender muito. Mas naquela época também o lead era barato, né? Mas nunca tão barato quanto um ROI desse de gastar R$300 para vender milhões, né? Nunca foi. Então, era muito desafiador e foi aí que eu comecei. Então, às vezes a galera acha que eu comecei no marketing digital mesmo. Não, eu comecei no marketing tradicional e aí depois eu vim para o marketing digital. Mas quando você pergunta da minha especialidade de tráfego, eu faço tráfego para todos os tipos de negócio hoje. O meu foco maior no internacional é de infoprodutos, porque é um mercado que não tem tanta mão de obra lá. Uhum. Tem pouca gente que entende de tráfego de infoproduto no mercado internacional. Eu falei, então vou levar esse conhecimento para lá. Agora, dentro do nosso instituto, né, então nossa empresa ela só faz tráfego, 100% focada nisso. A gente tem um braço que só atende negócios locais, então tem mais de 200 clientes, desde pet shop, clínica odontológica, clínica de radiologia, academias de ginástica, que são
empresas que pagam ali uma mensalidade para que os nossos gestores de tráfego façam campanha para eles. Pô, que legal. Então, além do mercado que a gente está acostumado aqui do infoproduto, a gente também tem esse braço só de serviço. Quem tem um ticket baixinho, tem pouco dinheiro para investir, e aí contrata esse serviço. E só falando em questão de fazer tráfego, tem algum ponto muito específico que diferencia entre os países para fazer o tráfego? O tráfego, ele não é só a gestão da plataforma. Eu gosto de brincar que tem muitos gestores de tráfego aí que são administradores de plataforma. Então, o cara sabe administrar um gerenciador de anúncios. Não significa que ele é um gestor de tráfego. Um gestor de tráfego, ele tem que entender da estratégia e ele tem que entender do produto que ele vende. Então, quando a gente fala do mercado internacional, a ferramenta é a mesma. Tá? Poucos ajustes. Por exemplo, o objetivo de mensagem não pode existir não existe na Europa. Tá? Por questões de LGPD. Mas a plataforma é a mesma, a forma de otimizar é a mesma, a forma de criar os públicos é a mesma, é tudo idêntico. Só que qual a variante que a gente tem? A questão cultural. Então, na hora que eu vou vender um produto, eu preciso entender como que ele se encaixa na estratégia. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a gente é um país de pessoas humildes, de pessoas pobres que tem que trabalhar, batalhar para conseguir alguma coisa. Um carro, uma casa, um sistema de saúde interessante. Na Europa não tem tanto isso. Então, se você vem com um anúncio, tipo, ganhar dinheiro e comprar uma BMW, os caras vão falar, para que eu preciso de uma BMW? Eu tenho um metrô aqui na porta da minha casa, eu vou trabalhar 6 horas a mais por isso? Não vou. Então, o produto e a forma como se apresenta o produto é o que realmente muda na questão dos países, né? E um bom gestor de tráfego, ele precisa entender do que ele vende. Isso é legal, porque a gente sempre fala, a gente não tem que vender, por exemplo, uma capinha de celular. Ninguém quer uma capinha de celular, as pessoas querem ter o celular protegido ou o celular com uma aparência diferente. Então, no momento em que a gente sabe o que as pessoas querem, que é essa questão cultural, aí a gente consegue oferecer o mesmo produto, só que com uma roupagem diferente, né? Exato. Olhando para o mercado hoje, que muita gente vem aqui e fala, tá saturado, que não sei o quê. Você que trabalha nesse mundo de anúncios, você ensina outras pessoas também isso. Como que você enxerga hoje o mundo digital? Como que tá esse mundo digital para você? Que hoje não só aqui, mas você trabalha com outros países também. Como que você vê esse panorama? Legal. Eu acho que a pandemia, ela veio para criar realmente uma nova era no digital, onde as pessoas que tinham objeções em estar online, agora elas foram obrigadas a entrar no online. Então, a gente estava até conversando. Grandes empresas que antes achavam o home office inviável, agora tiveram que aceitar a goela abaixo. E a mesma coisa é sobre a educação. O mercado de educação agora, ele está cada vez mais online. A gente vê muitas escolas que, inclusive, adotaram, a partir de agora, o ensino híbrido. É verdade. Coisa que era inconcebível há um tempo atrás. A gente vê a medicina com telemedicina, que o Conselho de Medicina abominava. Era impraticável um médico atender via vídeo, sem estar em contato com o paciente. Então, claro, os benefícios que a gente pode tirar dessa pandemia é essa quebra, a quebra dessa barreira das pessoas, da grande massa, de aceitar uma educação online. E aí, na hora que essa barreira quebrou, esse mercado não ficou abundante, não. Esse mercado ficou exponencialmente abundante. Porque culturalmente fomos forçados a aceitar isso e temos poucas soluções ainda. É verdade. Pouca solução para treinar, ensinar, divulgar conhecimento online. Então, acho que é um mercado exponencialmente abundante. Boa, muito bem. Você tem algum livro para indicar para as pessoas? Um que tenha marcado a sua vida de alguma forma? Não precisa ser exatamente sobre tráfego ou sobre marketing digital. Um livro que mudou a sua vida no geral. Se quiser também for ser esse assunto, também não tem problema. Legal. Bom, então, vamos lá. De marketing digital, porque tem um que realmente mudou minha vida. E, ao contrário do que penso, não acredito que eu vou admitir isso aqui publicamente. Eu sou CDF, mas eu não gosto muito de ler, não, sabe? Ler, pegar um livro e ler, eu leio, mas eu vejo gente que devora livros. Eu leio porque eu tenho que ler. Eu estudo porque eu tenho que estudar e não porque eu tenho facilidade. Então, se alguém fala, você tem que ler esse livro que você vai ter mais resultados, eu sento e leio até o fim. Mas falar pra você que eu gosto, prefiro assistir Netflix. Isso eu sou boa. Se alguém quiser dica de filme, de série, pode me perguntar lá no meu direct. Já falam aí também pra gente. Eu sou, assim, piolho de tudo, sabe? Mas, enfim, então, dos livros que eu li de marketing, tem um que me marcou muito, que foi o Armas da Persuasão.
E eu sei que é clichê, muita gente fala assim, todo mundo fala desse livro. Porque ele realmente mudou a minha forma de entender o marketing. E olha que eu passei por 4 anos de faculdade e nada, nenhum dos autores que eu li chega nem próximo do conhecimento e da experiência prática que esse livro traz. Então, ele realmente é o meu livro de cabeceira e todo mundo que está começando, eu falo, leia esse livro. Boa. Mas fala um filme. É isso que eu ia falar. E a série favorita? Nossa, série favorita. Vou puxar aqui pro nosso mundo de mulheres, que tem uma série que eu gosto muito, que chama The Handmaid's Tale. Que em português é o conto das Aias, que é inspirado num livro da Margaret Atwood, sei lá o nome dela exato, que fala sobre uma época onde as mulheres não conseguem mais engravidar. Então é como se fosse o tempo presente nosso, é uma distopia, onde as mulheres não são mais férteis. Que doideira. E aí se instaura uma ditadura para pegar as poucas que restaram, que são férteis, escravizá-las, para que elas continuem se reproduzindo ali e mantendo a humanidade de pé. Que doideira. Que loucura. E aí entra um conflito muito grande, um conflito ético, mas ao mesmo tempo um conflito de necessidade de procriar, que você pensa assim, realmente, as mulheres precisam ter filhos pra gente continuar existindo, mas olha como elas estão sendo escravizadas. Né? E aí pega muito essa questão da mulher, da maternidade, como a mulher é vista na sociedade, de tantos anos de escravidão que as mulheres passaram e passam até hoje, porque existem diferentes níveis de escravidão, e aí você começa a refletir tanta coisa legal. Então, pra mulherada, pra homens também, porque a fotografia é incrível, a direção, o roteiro, pensa numa série impecável de todos esses elementos, ela é muito boa. Então é uma série que eu gosto bastante, fica a minha dica. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. E aí a gente sempre pede para uma pessoa, para o convidado, deixar uma mensagem. Seja ela uma mensagem de paz, se você quiser xingar alguém, o que você quiser falar para alguma pessoa. Dá uma indireta. Então essa câmera aqui é toda sua e você pode olhar lá na alma da pessoa assim, ó, e falar o que você sentir. Bom, eu tô nesse mercado já tem muitos anos, né? E às vezes eu vejo pessoas se surpreendendo com o extraordinário das outras. Então você olha para outras pessoas e fala assim, caramba, essa pessoa está tendo esse resultado extraordinário, essa vida extraordinária, esse carro, essa viagem extraordinária, e a gente se cobra muito por não ter aquele extraordinário. Só que quando a gente é fiel ao nosso ordinário, quando somos pessoas ordinárias, pessoas simples, mas que faz o que precisa ser feito, faz o passo a passo, o extraordinário ele é consequência. Então, por muito tempo, eu me cobrava de algumas áreas não ter aquilo que é extraordinário. E aí, desde que eu ouvi essa frase, comecei a refletir sobre isso, eu falei, cara, eu tenho que ser fiel ao meu dia a dia, ao meu cotidiano, à minha rotina, ao meu arroz com feijão. Porque aí, quando eu menos esperar, eu vou estar vivendo esse extraordinário como consequência. Então, acho que isso é verdadeiramente o que eu acredito, porque esse mercado digital, às vezes, ele deixa a gente angustiado e ansioso por não conquistar certas coisas na velocidade que a gente queria. Então, vai aí no arroz com feijão, faz o que está dentro da sua capacidade, que quando você menos esperar, você vai viver esse extraordinário.